Olá, turma! Na aula de hoje vamos estudar as anemias hemolíticas. Nas aulas anteriores, nós estudamos as anemias por baixa produção e também as anemias em decorrência de perdas sanguíneas. Bom, as anemias hemolíticas são aquelas que cursam com a destruição precoce dos eritrócitos no sangue periférico. Como nós vimos anteriormente, os eritrócitos eles têm uma vida média de 120 dias. Então, o que acontece nas anemias hemolíticas é a destruição desses eritrócitos, a quebra desses eritrócitos, por isso o nome hemólise. Os principais achados clínicos nesse tipo de anemia são uma anemia considerável, vamos ver que os valores de hemoglobina tendem a baixar bastante, a icterícia dos pacientes, ou seja, é aquela característica de uma pele amarelada, esverdeada, inclusive da conjuntiva ocular. São pacientes que têm esse tom mais puxando para o verde, esverdeado, em decorrência justamente dessa lise de eritrócitos liberando um componente chamado bilirrubina. Nessa quebra de hemácias, após ocorrer o processo de aproveitamento de ferro para outras funções do organismo, a gente acaba tendo como produto, nesse processo, a produção da bilirrubina, que é um pigmento derivado da degradação do grupo M. Portanto, em destruições de hemácias, nos processos de anemias hemolíticas, vai acontecer um acúmulo desse pigmento, bilirrubina, tornando pacientes ictéricos. Outra característica bastante marcante nesses pacientes é a hepatoesplenomegalia. São anemias que cursam com uma destruição acentuada de hemácias, e essa destruição, muito em parte, é feita pelo baço, por isso o seu aumento. E também algumas vezes acontece de ocorrer um aumento no fígado também. Por isso, pacientes muitas vezes desenvolvem hepatoesplenomegalia. Falando em termos de achados laboratoriais, normalmente encontramos, como já foi citado, a hemólise, em decorrência dessa destruição precoce dos eritrócitos, que é sinalizada pela reticulocitose, ou seja, como um mecanismo compensatório do organismo, a medula passa a produzir mais hemácias e liberar células ainda jovens, os reticulócitos. Com isso, vamos ter quadros de reticulocitose no sangue periférico. A bilirrubina indireta vai estar aumentada, assim também como a enzima lactato desidrogenase, que é um marcador de lesão celular, é um marcador de destruição celular. E em alguns casos, quando o fator desencadeante da anemia hemolítica for um fator imunológico, for um fator autoimune, nós vamos ter os chamados testes de Cumbis positivos, que são testes de pesquisa de anticorpos para evidenciar possíveis anemias hemolíticas em decorrências de causas imunes. Bom, são diversas as causas que levam a um processo de anemia hemolítica. Essas causas envolvem defeitos na membrana da hemácia. Vamos estudar os principais tipos, que são esferocitose e a liptocitose hereditária. Defeitos na produção da hemoglobina, são as chamadas hemoglobinopatias. Em alguns casos ocorre um defeito de alguma molécula da membrana da hemácia, desencadeando também processos hemolíticos. Em outros casos, acontece deficiência de enzimas, causas metabólicas, deficiência de enzimas que são importantes no funcionamento normal da eritropoese. E também temos as causas de destruição das hemácias por fator imunológico, as anemias hemolíticas de caráter imunológico. Então, para que ocorra
a anemia, é necessário que ocorra uma destruição intensa dos eritrócitos. Que esse processo vai ocorrer em partes, em alguns casos, por defeitos no próprio eritrócito, seja ele defeito de alguma enzima, seja ele defeito na produção de hemoglobina, ou algumas vezes por causas externas que acabam levando a uma agressão e destruição do eritrócito. Esses fatores, esses eventos, ocasionam a anemia, no caso de hoje, as anemias hemolíticas, e como um fator indicativo, nós vamos ter a reticulocitose, né? A medula óssea liberando reticulócitos para o sangue periférico, tentando compensar essa destruição excessiva de eritrócitos. As anemias hemolíticas elas são agrupadas em dois grandes grupos, que seriam as hereditárias, onde o paciente ele tem um componente genético envolvido, ou as adquiridas, quando elas ocorrem devido a algum evento externo. Vamos estudar as principais anemias hemolíticas desses grupos. Começaremos pelas anemias hemolíticas hereditárias. Bom, o primeiro tipo de anemia hemolítica hereditária que nós vamos estudar na aula de hoje são aquelas anemias ocasionadas por um defeito nas proteínas de membrana, certo? Esse defeito ela é causada por defeitos genéticos, onde nós temos que a membrana da hemácia, que é responsável pela sua integridade e elasticidade, ela é sustentada por uma rede de proteínas que formam um citoesqueleto. Esse citoesqueleto da hemácia é que é fundamental para manter aquela forma bicôncava que nós já conhecemos e a flexibilidade da hemácia. Portanto, em decorrência de defeitos genéticos, podem ocorrer mutações que fazem com que o citoesqueleto da hemácia perca a sua integridade. São as anemias ocasionadas por defeitos nessas proteínas que compõem o citoesqueleto da membrana eritrocitária. Vamos ver hoje dois principais tipos de anemias ocasionadas por defeito nas proteínas de membrana. O primeiro delas é a chamada esferocitose hereditária. Aqui na imagem nós podemos perceber hemácias de tamanho menor, olha só, bastante preenchidas com hemoglobina. Por isso, elas ficam bem condensadas e acabam tendo uma tonalidade diferente das outras hemácias. Então, quando nós vemos essas hemácias pequenas, bastante preenchidas de hemoglobina, e que assumem uma tonalidade diferente das outras hemácias, puxando mais para essa tonalidade alaranjada, esses aqui são os chamados esferócitos. Na esferocitose hereditária, observamos uma presença bastante elevada desses esferócitos. São numerosos esferócitos, numa contagem superior a 25% do total de hemácias. Imaginemos que aqui teriam 100 hemácias nesses campos, a gente tem para lá de 25 sendo na forma de esferócitos. Bom, a fisiopatologia desse tipo de anemia hemolítica está relacionada a alterações moleculares em genes que são ocasionadas por uma mutação no cromossomo 13, que tem como consequência deficiência nas proteínas de membrana, principalmente a espectrina. Então, essa mutação, levando a essa deficiência nessas proteínas de membrana, acabam por ocasionar alterações morfológicas na hemácia, onde elas assumem esse formato esférico, e com isso são eritrócitos que possuem uma alta fragilidade osmótica, por isso elas são
mais facilmente hemolizadas, têm aumento da sua densidade e formato esférico, como nós vimos, ficam bem condensadas, e isso faz com que essas hemácias elas tenham uma diminuição na sua sobrevida, levando a uma acentuada degradação realizada pelo baço. Bom, as esferocitoses hereditárias, elas são um tipo de doenças que tem um curso bastante variável. Nós podemos observar indivíduos que são assintomáticos, muitas vezes sem anemia, ou com anemia discreta, com hemólise mínima, podendo ter até casos de pacientes que apresentem uma anemia hemolítica grave. Recapitulando, chama a atenção na esferocitose hereditária a presença de numerosos esferócitos. Nos casos em que o paciente é acometido de uma forma mais intensa de hemólise, as principais evidências clínicas dessa esferocitose hereditária seriam uma anemia, paciente ictérico, né? Uma anemia onde vamos ter a presença de numerosos esferócitos. Olha só eles aqui de novo. Podem prestar atenção que eles chamam a atenção, a sua tonalidade, quando comparada a outras hemácias. Ele adquire uma tonalidade mais alaranjada, como se fosse brilhante. São hemácias pequenas e bem condensadas. O paciente acometido de um quadro mais intenso de anemia hemolítica, ele vai ser ictérico, ou seja, vai ser aquele paciente que vai ter uma coloração de pele esverdeada. Olha os olhos do paciente como é que ficam também. Tendem a ser bem amarelados. Isso aqui seria para ilustrar a diferença entre o paciente sem icterícia e um paciente ictérico. E, como nós vimos, devido à destruição excessiva desse tipo de eritrócitos alterados, eritrócitos anormais, pelo baço principalmente, esse paciente vai ter uma esplenomegalia, um aumento desses órgãos, né? E outra característica que chama bastante atenção nos pacientes que apresentam esse tipo de anemia hemolítica é o aumento do CHCM. O CHCM torna-se aumentado, sugerindo uma hipercromia, mas na verdade não é decorrência de um aumento de hemoglobina. Não é que esse paciente tem muita hemoglobina, porque como nós vimos, são anemias, geralmente vão estar ali em torno de 8 a 11 de hemoglobina, mas é que o que acontece é que a hemácia diminui de tamanho, com isso fica mais concentrada. Por isso, a elevação do CHCM nesse tipo de anemia. E, mais uma vez, como uma resposta compensatória, ou seja, a medula óssea é estimulada a liberar mais eritrócitos para o sangue periférico, com isso ela acaba liberando eritrócitos que ainda não completaram a sua maturação normal, acaba aumentando o número de reticulócitos no sangue periférico. Por isso nós vamos ter pacientes com a reticulocitose, muitas vezes chegando a 20% de reticulócitos, onde nós vimos que o normal é até 2%. Geralmente, pacientes com esferocitose hereditária não apresentam alterações na série branca nem plaquetária, e como nós vimos, vão apresentar essas características marcantes de uma anemia hemolítica. Bilirrubina aumentada em decorrência do processo de destruição de hemácias, indicadores de lesão celular, indicadores de destruição celular, como as enzimas lactato desidrogenase e até a TGO, também vão estar aumentados, já que nós temos um processo de destruição excessiva de hemácias. E os testes de Cumbres vão ser negativos, porque as hemácias não estão sendo destruídas por anticorpos, tá? E sim pelo próprio sistema do baço, provocando destruição excessiva dessas hemácias. E um teste bastante específico para confirmar os casos de esferocitose hereditária chama-se prova de fragilidade osmótica, que é um teste que comprova a existência dessas hemácias que são mais frágeis na amostra. Portanto, é um paciente que apresenta presença marcante desses esferócitos com processo de anemia hemolítica e
no teste específico de fragilidade osmótica, ele vai apresentar alterações. Bom, aqui nós já temos um outro tipo de anemia hemolítica em decorrência de defeito das proteínas de membrana. É a chamada eliptocitose hereditária. O processo de acontecimento desse tipo de anemia é bastante semelhante com o que ocorre na esferocitose. Tá? São mutações no gene das proteínas de membrana que fazem com que os eritrócitos eles percam a capacidade natural de se alongarem e voltarem à forma de escode quando passam pelos microcapilares. Ou seja, se nós temos hemácias que circulam por todo o organismo, todo o corpo, vão existir algumas vezes microcapilares, que são às vezes menores do que o próprio tamanho das hemácias. Então, para que elas atravessem esses microcapilares, elas vão ter que se deformar um pouquinho para poder atravessar, e normalmente, passando pelos microcapilares, elas voltariam ao seu tamanho normal, ao seu formato normal. Na eliptocitose hereditária, quando tem mutações, né, em alguns genes, esses eritrócitos eles perdem essa capacidade natural, essa elasticidade natural das hemácias, e ao atravessarem esses microcapilares, a hemácia acaba não voltando à sua forma e ela continua na forma elíptica. Com isso, nós vamos ter pacientes que apresentam uma grande quantidade de eliptócitos no sangue periférico. Olha eles aqui, ó. São as hemácias em forma de charuto, forma elíptica. Quando nós temos acima de 20% de hemácias elípticas, nós temos caracterizado um quadro de eliptocitose hereditária. Muitas vezes, tem alguns casos que chega a ser 90% ou mais de hemácias nessa forma. Bom, assim também como na esferocitose, a eliptocitose pode ter quadros variáveis, onde a maioria, mais de 90% dos pacientes que apresentam essa alteração genética, ela não apresentam hemólise de significância clínica. Ou seja, apenas cerca de menos de 10% são acometidos com episódios intermitentes de hemólise, com aquelas características marcantes de anemia hemolítica, uma anemia mais considerável, a icterícia e a esplenomegalia, e que na forma leve, ou seja, a maioria desses pacientes, eles vão apresentar uma hemólise pequena e bem compensada, ou seja, não vão ter muita anemia e vão ter uma reticulocitose, porque a medula óssea vai estar respondendo a essa hemólise, essa destruição, ainda que pequena, de eritrócitos no sangue periférico, e vai estar jogando reticulócitos, ou seja, hemácias mais jovens, para compensar essa destruição. Nesses poucos casos de pacientes, ou seja, menos de 10%, que apresentam quadros mais graves, aí sim eles podem apresentar quadros de uma hemólise importante, muitas vezes dependente de transfusão sanguínea, com icterícia, esplenomegalia, e podem chegar a casos mais complicados mesmo. Então, ao nos depararmos com um paciente de eliptocitose hereditária, não tem como não chamar a atenção, né, pessoal? Uma lâmina dessa, onde tem uma presença marcante de hemácias elípticas. Olhem só nas imagens, vários eliptócitos. Chama realmente a atenção, não tem como passar despercebido. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ter muitas informações. É uma aula com conteúdo extenso. Então eu sugiro para vocês uma pausa para o café, para que vocês voltem um pouquinho descansados para os próximos tipos de anemia hemolítica. Um outro grupo de anemias hemolíticas hereditárias são as chamadas hemoglobinopatias, que são causadas por defeitos genéticos
que provocam alterações estruturais na cadeia globínica da hemoglobina. Ou seja, nós vimos no início da disciplina que a hemoglobina ela é formada por duas cadeias de globina, duas cadeias alfa, duas cadeias betas. Aliás, quatro cadeias globinas, né, duas alfa e duas betas, que se ligam ao grupo M, formando a hemoglobina. Então, nós podemos ter alguns tipos de anemias, que são hemoglobinopatias estruturais, ou seja, o defeito vai ser na produção da hemoglobina, não em quantidade, mas sim na sua estrutura. E nós vamos ter também algumas hemoglobinopatias em que o defeito vai ser na quantidade dessas cadeias de globina que serão produzidas. Então nós vamos ter as hemoglobinopatias estruturais, que vai ser um defeito qualitativo, ou seja, na produção dessa hemoglobina e como ela está sendo produzida. E nós vamos ter as chamadas talassemias, que é quando há uma redução na taxa de síntese de cadeias globínicas, sendo isso um defeito quantitativo. Dentre essas hemoglobinopatias estruturais, os principais tipos são os das chamadas doenças falciformes, que são entidades caracterizadas pela presença de uma cadeia de globina anormal chamada globina S, tá? Que é uma globina presente na cadeia beta da hemoglobina, uma globina anormal que vai levar a profundas alterações nas hemácias desses pacientes. Recapitulando mais uma vez, nós vimos que a hemoglobina é formada por 4 cadeias de globina. No paciente adulto normal, o predomínio é da hemoglobina A, que é composto por 2 cadeias alfa e 2 betas, e um pouquinho de hemoglobina A2, que já seria 2 alfa e 2 delta, e um pouquinho de hemoglobina fetal, que já seria 2 alfa e 2 gama. Mas, professor, por que você está mostrando essas cadeias, essa coisa que é mais detalhada, avançada? Porque é importante para a gente ver que nessas doenças falciformes, nós vamos ter a presença dessa hemoglobina caracterizada por uma cadeia anormal chamada globina S. Então vejam só, nos pacientes que são homozigotos, ou seja, que eles vão ter dupla cadeia S, nós vamos ter a chamada anemia falciforme, bastante conhecida anemia falciforme. Já nos pacientes que são heterozigotos, ou seja, que eles vão ter uma cadeia normal, do tipo A, e uma cadeia do tipo S, nós vamos ter os pacientes chamados traço falciforme, que são também um tipo de doença falciforme, mas de caráter mais leve, quando comparado à anemia falciforme, que nós vamos ver que é um tipo de anemia bastante complicada e com sinais e sintomas clínicos que prejudicam enormemente a vida dos pacientes. Então aqui, esse quadro aqui é mais para exemplificar, para vocês terem uma noção, não é que vai ser sempre assim, é mais para ilustrar que, por exemplo, nesses pacientes que têm essa alteração mais marcante, pacientes homozigotos duplo S, na anemia falciforme, nós podemos ter casos de ter até ausência da hemoglobina A, que é a hemoglobina normal. Olha só, que no adulto normal estaria podendo chegar a 98%. Nesse tipo de paciente de anemia falciforme, a gente pode ter casos que chegam a 0%. Podemos ter casos que chegam a mais de 90% dessa hemoglobina S, que é a hemoglobina normal. Por isso, são anemias que mexem profundamente na produção de hemácia desses pacientes. Já nos pacientes de traço falciforme, a quantidade dessa hemoglobina S vai estar menor quando comparada a pacientes de anemia falciforme. Vejam só uma proporção aqui, que nesse caso aqui teria mais de 50% de hemoglobina A, que é a hemoglobina normal do adulto. Então, assim,
esse quadro é só para ilustrar, para vocês vejam que, a depender da quantidade de alterações nessas cadeias de globina, o paciente pode ter casos mais complicados de anemia ou realmente ter um caso mais, digamos assim, menos prejudicial, menos afetado, que são no caso os pacientes de traço falciforme. Bom, falando um pouco mais agora sobre essa anemia que é bastante relatada, bastante conhecida, a anemia falciforme é aquela anemia marcada pela presença das chamadas hemácias em foice. São hemácias anormais e que provocam uma intensa hemólise nesses pacientes. São hemácias que têm que ser destruídas porque são anormais e resultam em anemias hemolíticas, que, como nós vamos ver agora, afetam bastante a vida dos pacientes. Bom, as anemias falciformes são anemias hemolíticas crônicas graves, decorrente da destruição de eritrócitos, cuja hemoglobina S, ou seja, essa hemoglobina anormal, ela polimeriza-se em seu interior, transformando essas células falciformes, aliás, transformando essas hemácias em células falciformes. São as chamadas hemácias em forma de foice, ou também chamadas de drepanócitos. O que é que ocorre? Ocorre uma mutação, mais especificamente na posição 6 de cadeia beta da globina, onde o aminoácido ácido glutâmico é substituído pela valina, um outro tipo de aminoácido. Essa pequena mutação causa eritrócitos anormais que, em situações de baixa tensão de oxigênio, acabam polimerizando e tornando a hemácia em forma de foice, hemácia falciforme. São hemácias que prejudicam bastante o fluxo sanguíneo, são hemácias que provocam um aumento da viscosidade sanguínea, uma estase venosa. Vejam só, elas se aglomeram nos microvasos, na circulação, e provocam chamados fenômenos vaso-oclusivos, que causam bastante dor nesses pacientes. Então, são hemácias anormais que não só não transportam oxigênio para os tecidos da forma adequada, como, além disso, em algumas situações, elas tendem a formar esse bloqueio no fluxo sanguíneo que prejudica por demais a vida desses pacientes. A fisiopatologia desses drepanócitos, o que acontece é o seguinte: em condições em que ele está oxigenado, ele pode ter até uma conformação normal. Mas em situações de baixa tensão de oxigênio, muitas vezes no processo de anemia, onde o paciente tem já uma oferta menor de oxigênio, vai haver uma polimerização dessa hemoglobina S, onde a hemácia vai adquirir essa forma de foice. E como nós vimos, são hemácias anormais que precisam ser destruídas e que acabam levando a um intenso processo hemolítico, onde o paciente vai apresentar uma icterícia marcante decorrente dos quadros de hemólise e que essas hemácias em foice elas tendem a se aglomerar, provocando fenômenos vaso-oclusivos e, consequentemente, prejudiciais ao organismo, ao paciente, levando a quadros de necrose tecidual, a crises dolorosas, prejudicando diversos órgãos e função de diversos órgãos. Essa anemia falciforme, ela é uma anemia grave. Na maioria das vezes, a hemoglobina vai estar de 6 a 9, mas que às vezes baixa até mais na chamada crise falcêmica, onde os pacientes muitas vezes precisam ser transfundidos quando quando a hemoglobina baixa para menos de 6. São pacientes que frequentemente fazem transfusão sanguínea. Geralmente apresentam um RDW elevado e que no hemograma desses pacientes é muito comum, principalmente nos quadros de crise dolorosa, a presença desses drepanócitos, chegam a 4 cruzes, que é uma presença acentuada desse tipo de hemácia, onde nós podemos ter também hemácias em alvos, eritroblastos circulando,
muitas vezes esses eritroblastos podem estar em número bastante elevado durante as crises falcêmicas, ou seja, as crises onde o paciente apresenta aquela aglomeração de eritrócitos. Aqui é um exemplo de lâmina desses pacientes, olha só. A gente vai observar normalmente eritroblastos circulando, podemos ver hemácias em alvo. Aqui, ó, drepanócito. Aqui, ó, cheio de drepanócito nessa lâmina. Então, a lâmina do paciente falciforme, ela também é uma lâmina que chama muito a atenção, tanto pela questão da anemia grave, como do apoiquilocitose que nós observamos dessas hemácias e a presença dessas hemácias em foice, né? Muitas vezes o paciente também apresenta leucocitose por conta, né, de processos infecciosos. São pacientes que, durante os processos hemolíticos, eles apresentam quadros de infecção também em paralelo. E, por vezes, eles apresentam plaquetas aumentadas. Isso muito em conta por causa da deficiência do baço. O baço está tão, digamos assim, destinado a estar destruindo essas hemácias que ele acaba tendo uma perca da sua função, acaba não destruindo ou fagocitando as plaquetas que deveriam fagocitar, o que pode ocasionar um aumento da contagem de plaquetas. Então, essa doença que altera a forma das hemácias, a anemia falciforme, ela provoca quadros bastante intensos, bastante alterados nos pacientes. Como nós vimos, os fenômenos vaso-oclusivos fazem com que os pacientes sofram com dores, dor de cabeça, dor nos ossos, nas articulações, dores abdominais, no tórax. São pacientes que têm uma hemólise acentuada. Então, são pacientes que apresentam características ictéricas. São pacientes que apresentam, por conta desses fenômenos vaso-oclusivos, inchaço de mãos e pés. Aqui nós temos na imagem a chamada dactilite ou síndrome mão-pé. Olha só como é marcante o inchaço da mão aqui nesse caso. Então são pacientes que são acometidos com dificuldade de cicatrização, como nós vimos, por causa da baixa função do baço, afeta também na resposta imunológica do paciente. Então são pacientes que sofrem com infecções constantes. São pacientes que, em alguns casos, têm comprometimento pulmonar, desenvolvem a chamada síndrome torácica aguda. São pacientes que têm a hepatosplenomegalia, e com isso, eles podem ter, devido à obstrução do baço, que está lá muito ocupado em destruir esses eritrócitos anormais, vai ter dores abdominais, dor na barriga, inchaço. E muitas vezes o paciente apresenta também as chamadas úlceras nos membros inferiores. Então, é um tipo de anemia bastante agressiva, é um tipo de anemia que compromete demais a vida dos pacientes, e por conta disso, quase em sua totalidade, esses pacientes com anemia falciforme são diagnosticados ainda na infância, justamente por conta desse quadro de anemia hemolítica intensa e que provoca diversas situações desconfortáveis, como infecções, crises dolorosas. Então, muitas vezes são pacientes que na infância mesmo são diagnosticados justamente por conta dessa anemia acentuada, onde o paciente vai fazer o seu exame, acaba ocorrendo a observação desses drepanócitos que chamam a atenção realmente no esfregaço do sangue periférico, e devido também aos sinais de icterícia, de hepatosplenomegalia, são pacientes que costumam ter um diagnóstico ainda na infância. Aqui eu trouxe esse caso que eu peguei na minha rotina de um paciente do sexo masculino que estava em plena crise falciforme. Então nós podemos observar, ele tinha uma anemia intensa, hemoglobina de 5,1, e ele apresentava uma leucocitose. É bastante comum que esses pacientes apresentem quadros de inflamação e infecção. A plaqueta estava normal, mas o que chamou a atenção desse paciente foi a sua lâmina, onde estava abarrotada de eritroblastos. Vejam só, tudo isso aqui é eritroblasto. Em condições normais, como nós já estudamos, não é para eritroblasto estar circulando no sangue periférico, não. O eritroblasto é a fase imatura do eritrócito. É a fase que antecede ainda os reticulócitos. Então,
Em condições normais não é para ter uma célula tão imatura assim na linhagem da eritropoese no sangue periférico. E esse paciente ele tinha mais de 400 eritroblastos circulando para cada 100 leucócitos. Chamava atenção realmente a lâmina desse paciente. Tudo isso aqui que eu estou marcando aqui, ó, são eritroblastos, tá? Então tinha também hemácias em alvo. Ele tinha, ó, hemácias em alvo, hemácias em alvo. Ele tinha policromasia. É uma lâmina bastante alterada mesmo, policromasia. Olha aqui essas três aqui policromáticas, olha só. Como a cor é bastante diferente das demais. E, evidentemente, os drepanócitos. Olha aqui os drepanócitos na lâmina desse paciente. Em vários campos, a gente achava essas hemácias em forma de foice. Vejam só. Olha essa daqui, ó. Bem afilada mesmo. Então era um quadro de um paciente que com certeza estava em crise falcêmica pela quantidade de eritroblastos circulando de drepanócitos no seu sangue periférico. Então é um tipo de lâmina que realmente chama a atenção do citomorfologista. Bom, falando um pouco sobre as hemoglobinopatias que possuem um defeito na quantidade da cadeia globínica, ou seja, são defeitos quantitativos do quanto de cadeia globínica é produzida para menos, nós falamos das talassemias. Talassemias são anemias hemolíticas hereditárias causadas por defeitos genéticos que ocasionam alterações, olha só, na quantidade da produção de cadeias globínicas. Por exemplo, nós estudamos agora há pouco a anemia falciforme, onde nós vimos que o que acontecia era uma mutação, onde ocorria uma substituição de um aminoácido, do ácido glutâmico pela valina, na posição 6 da cadeia beta, ou seja, uma alteração qualitativa, que acabava por produzir a chamada hemoglobina S, que é uma hemoglobina anormal. Já no caso das talassemias, o que acontece é uma diminuição na quantidade dessas cadeias de globina. Para ilustrar aqui mais um pouco, como nós vimos naquele exemplo anterior do que seria um paciente adulto normal, onde o predomínio é da hemoglobina A, né, que é formado por duas cadeias alfa, duas cadeias beta, está aqui cerca de até 98% da hemoglobina do paciente adulto normal é composto por essa hemoglobina A, duas cadeias alfa, duas beta. O que é que vai acontecer nas talassemias? Nós vamos ter uma quantidade reduzida de uma dessas cadeias. Vejam só, nesse exemplo aqui, olha só, comparado com o paciente normal, olha só a diminuição na cadeia alfa, na quantidade de cadeia alfa. Esse outro exemplo aqui também, ó, comparado com o paciente normal, vejam só a diminuição na quantidade de cadeia beta. Pois bem, os portadores de talassemia, eles apresentam mutação em um ou dois cromossomos, 11 e ou 16, e isso faz com que a medula óssea pare de produzir ou produza em menor quantidade um dos dois tipos de cadeia. O resultado disso é a destruição excessiva desses eritrócitos. Ou seja, lembrando sempre que por mais que nós estejamos falando de diversos tipos de anemias, elas são todas, nessa aula de hoje, são todas anemias hemolíticas. São anemias caracterizadas pela destruição excessiva de eritrócitos. Eritrócitos anormais. Portanto, essas hemoglobinopatias denominadas talassemias, elas são caracterizadas por diminuição total ou parcial na síntese de uma ou mais cadeias globínicas, que vai levar a uma hemoglobinização deficiente, e olhem só, o resultado disso são hemácias microcíticas e hipocrômicas. Atenção, nós já estudamos um tipo de anemia microcítica e hipocrômica, que por sinal é a mais prevalente no mundo, que são a anemia ferropriva, que é ocasionada por uma deficiência de ferro. E aqui nós temos também um outro tipo bastante comum
de observarmos anemias microcíticas e hipocrômicas, que são as talassemias, mas que nesse caso não é por carência de um nutriente, é realmente por um defeito na produção das cadeias de globina, mais precisamente na quantidade de uma das cadeias globínicas, certo? Bom, essa imagem aqui foi para ilustrar para vocês em termos de comparação com um paciente normal, um indivíduo adulto normal, onde nós vamos ter a redução em uma das cadeias de globina. Quando a redução é na produção de cadeias alfa, nós vamos ter as chamadas talassemias alfas ou alfa-talassemias. Quando a redução é na quantidade da cadeia beta, nós vamos ter os casos de talassemia beta ou beta-talassemia. As beta-talassemias também apresentam quadros bastante variáveis, onde nós podemos ter três tipos: beta-talassemia menor, beta-talassemia intermediária e beta-talassemia maior. O que vai mudar nesses três tipos é justamente a quantidade de cadeia beta produzida. Eu não coloquei números aqui porque é bastante variável isso aí, mas para a gente entender como é que seria isso. Na beta-talassemia menor, a redução é pequena na quantidade de cadeia beta. Então, esses indivíduos geralmente são assintomáticos, tá? Na beta-talassemia menor, ou seja, quando a redução é pequena da produção de cadeias beta, esses pacientes são assintomáticos na maioria das vezes, ou podem apresentar uma anemia leve, com presença de hemácias microcíticas hipocrômicas. Mais uma vez, talassemias são anemias do tipo microcítica hipocrômica, que eles cursam com uma alta contagem de hemácias, ou seja, são hemácias pequenas em decorrência dessa deficiência na síntese de uma cadeia da globina, mas que a medula óssea consegue gerar muitas hemácias pequenas e hipocrômicas. Então, o que acontece é que nós vamos ter uma contagem de hemácias normal ou elevada. Para tentar ilustrar um pouco isso, como é que isso pode chamar a atenção da gente? Normalmente, isso não é regra geral, mas na maioria das vezes, existe uma proporção entre hemácias, hemoglobina e hematócrito. Por exemplo, para vocês, um paciente que apresenta 5 milhões de hemácias, era para ele ter na base de 15 de hemoglobina. Percebam que é 3 vezes o valor. E se ele tem 15 de hemoglobina, é para ele ter cerca de 45 de hematócrito. Também, mais uma vez, 3 vezes o valor. Isso de uma forma geral, não é regra, não vale para todo mundo. É só para você ter uma noção de que se vai estar dentro do parâmetro, dentro do esperado ou não. Mas digamos que é nessa proporção de 3 vezes o número de hemoglobina em relação de hemácias e de hematócrito em relação de hemoglobina. Então você vai ter lá no hemograma, um paciente normalzinho, com 5, você vai ter lá, né, litrograma, né? Primeiro número de hemácias, hemoglobina e hematócrito. Então o paciente com 5 milhões de hemácias, espera-se que ele tenha 15 de hemoglobina e 45 de hematócrito, né? 3 vezes o valor. Nos pacientes com talassemia, se você pegar um paciente com 5 milhões de hemácias, ao invés de ter 15 de hemoglobina, esse paciente vai ter 11, vai ter 10. Então já chama a atenção da gente que não está seguindo aquele valor triplo como é de costume. Mas vamos ver que não é regra, mas que é de costume de forma geral. Então o que vai acontecer é isso nesse tipo de anemias hemolíticas. O paciente vai produzir hemácias pequenas, hipocrômicas, mas numa quantidade normal ou até alta de hemácias. Ok? Então, esse tipo de anemia beta-talassemia menor, muitas vezes não há nem necessidade de tratamento. Muitas vezes os pacientes só fazem acompanhamento. E justamente pela falta de sintomas, muitas vezes essa anemia não é nem detectada. Essa talassemia menor não é nem detectada. O paciente o paciente leva uma vida até normal. Muitas vezes sem saber que é portador de uma beta-talassemia menor. Justamente pela ausência de sinais e sintomas. As intermediárias são aquelas em que variam
em que a quantidade de cadeia hemoglobina já é maior a não ser produzida, né? A deficiência já é um pouco maior e que varia bastante, desde anemias leves até as mais severas, em que o paciente precisa de transfusões de sangue regulares. Então fica ali um grupo também bastante heterogêneo, que pode variar bastante os pacientes de beta-talassemia intermediária. Já a beta-talassemia maior, esse beta-talassemia maior é um tipo de anemia hemolítica já grave. É a forma mais grave da beta-talassemia, ou seja, é que a quantidade de cadeias beta não produzidas é bastante grande, ou seja, é uma deficiência maior na quantidade de cadeias beta. Muitas vezes essa cadeia beta pode estar até faltando, pode ter até ausência nos quadros mais graves. Como consequência, os pacientes beta-talassemia maiores podem apresentar hiperemólise. Com isso, vai ter todo aquele quadro que a gente já falou, né? De paciente com anemia severa, ictérico, com esplenomegalia, e aí sinais e sintomas de anemia mais graves que chamam mais atenção, palidez, fadiga. Inclusive tem alguns pacientes, geralmente nas crianças, que tem até os ossos da face com uma má formação, provocando desaliamento nos dentes. Então, são alterações que chamam realmente a atenção. E, muitas vezes, o paciente de beta-talassemia maior necessita de transfusões sanguíneas constantes, frequentes. Então, só para resumir um pouco, a beta-talassemia tem 3 tipos. A menor, onde é aquela que geralmente é assintomática, mais discreta. A maior, que é aquela mais grave, onde o paciente passa a ter alterações chamativas, alterações, sinais e sintomas clínicos evidentes, e que por vezes é um paciente dependente de transfusão sanguínea. E tem os intermediários, que é aquela classe mais extensa na sua heterogeneidade, que varia bastante, tanto de casos mais leves como casos mais severos. Tudo isso está relacionado com a quantidade de cadeias beta produzidas. Já quando a deficiência na produção atinge as cadeias alfa, nós vamos ter as chamadas talassemias alfas, certo? Para resumir para vocês como é que pode ser também os tipos de talassemia alfa, acontece o seguinte: a síntese das cadeias alfa depende de 4 genes alfas, tá? São 4 genes alfas que formam a cadeia alfa, que são cadeias que estão presentes no cromossomo 16. A mutação desses genes da cromossomo 16 leva à alfa-talassemia. Para isso, nós podemos ter 4 possibilidades genéticas dessa doença. Ou seja, se nós temos 4 genes alfas para formar a chamada cadeia alfa, nós temos 4 possibilidades genéticas para a alfa-talassemia. É aquela quando somente um gene está afetado ou faltando. É aquela quando nós temos falta de 2 genes alfa. Aquela quando nós temos falta de 3 genes alfa. E aquela quando os 4 genes alfa estão ausentes, ou seja, quando não tem gene alfa nenhum, quando não tem cadeia alfa de forma alguma. Então, assim, também é um tipo de anemia que apresenta quadros bastante variáveis, onde quando apenas um gene é afetado, apenas um gene desses 4 é afetado, nós vamos ter portador silencioso, ou seja, o portador que não apresenta sintomas e não precisa de tratamento. Portanto, muitas vezes ele nem sabe que é um alfa-talassêmico. Quando nós temos 2 genes afetados, ou seja, metade pelo menos da cadeia afetada, aí nós vamos ter o chamado traço alfa-talassêmico. É aquele paciente que apresenta uma anemia leve, né, que também vai ter essas hemácias microcíticas hipocrômicas, assim como naquele da beta-talassemia menor, onde ele vai ter hemácias pequenas, mas em quantidade normal ou elevada, ou seja, ele vai ter muitas hemácias pequenas hipocrômicas. Então o paciente não vai ter muitos sintomas também, ou quando vai ter apenas uma anemia leve. Agora, quando nós já temos alteração em 3 desses genes alfa, aí nós já temos uma anemia grave, nós já temos um tipo de doença grave, a chamada alteração em 3 genes alfa resulta na chamada hemoglobina H.
Quando 3 genes alfas estão ausentes, nós vamos ter a doença da hemoglobina H, que é uma condição de anemia mais grave, são casos mais graves da talassemia alfa, sendo que os portadores apresentam anemia severa, hemolítica e toda aquela quadro de esplenomegalia, alterações esqueléticas também. Então, é como se fosse semelhante ao paciente de beta-talassemia intermediária, mas que precisam de transfusões sanguíneas, ou seja, o quadro mais grave, né? Já nos casos em que nós temos deleção dos 4 genes alfas, ou seja, ausência por completo da cadeia alfa, né? Nós vamos ter uma condição que é incompatível com a vida. Nesses casos, ocorre morte do feto ainda no útero da mãe. É a chamada hemoglobina de Bartz, quando isso acontece. Então, muitas vezes, o paciente não chega nem a nascer, né? Ocorre a morte ainda no feto mesmo. Só para ilustrar melhor o que seria essa alfa-talassemia, o paciente normal ele vai ter 4 genes alfa, né, para formar a sua cadeia alfa. Então, nós podemos ter aqueles casos em que vai ter só um gene alfa ausente, é o portador silencioso. Quando nós vamos ter 2 genes alfa ausentes, esse vai ser o paciente traço talassêmico alfa, geralmente apresentado anemia leve. Quando nós vamos ter a supressão de 3 desses genes alfa, vejam só aqui na imagem, aí nós já vamos ter os casos graves de anemia, de alfa-talassemia grave, na chamada composição da hemoglobina H, doença de hemoglobina H. E quando há a supressão de todos os 4 genes alfa, ou seja, como nós temos uma supressão da cadeia alfa como um todo, é aqueles casos que são incompatíveis com a vida, da chamada hemoglobina de Bartz. Bom, um outro grupo de doenças, de anemias hemolíticas hereditárias, é o das chamadas eritroenzimopatias, quando a deficiência vai ser ocasionada por defeitos genéticos que vão ocasionar deficiência em enzimas que são importantes para o ciclo metabólico do eritrócito. Ou seja, são um tipo de anemias hemolíticas hereditárias onde alguns defeitos genéticos vão ocasionar na deficiência de enzimas. Nós temos 2 principais tipos, que um deles é a deficiência de G6PD, ou seja, a glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima indispensável para o bom funcionamento da hemoglobina, porque ela auxilia na produção de substâncias antioxidantes, ou seja, ela protege a hemácia de efeitos oxidantes, de substâncias que agridem a hemácia. Quando nós temos a ausência dessa enzima, em decorrência desses defeitos genéticos, o que acontece é que o eritrócito ele fica mais suscetível a agressões oxidativas, o que leva à destruição precoce de eritrócitos. Então, pacientes que têm deficiência de G6PD, em algum momento da vida, eles vão apresentar um quadro de anemia hemolítica devido à não proteção das hemácias de efeitos oxidativos, de agressões oxidativas. E muitas vezes, em lâmina, nós vemos também alterações estruturais na hemoglobina, nas hemácias. Aqui nós temos aqui o chamado piquenócito. Aqui nós temos os chamados queratócitos, que são tipo hemácias mordidas, olha só. É como se elas fossem realmente mordidas, as hemácias. E pacientes que têm deficiência dessa enzima, em algum momento da sua vida, seja quando eles apresentam infecções, seja quando estão usando alguns fármacos, como por exemplo antimalárico, sulfonamida, alguns agentes antibacterianos, como por exemplo cloranfenicol, até mesmo os de alguns analgésicos, antihelmínticos, enfim, em casos de utilização de substâncias oxidantes, como ele não tem essa enzima que protege a hemoglobina, esses eritrócitos acabam sendo mais suscetíveis à destruição hemolítica, a hemólise, né? Levando a um quadro de anemia hemolítica. Um outro tipo de anemia hemolítica decorrente da deficiência de uma enzima é a chamada deficiência de piruvato quinase, que também é uma enzima que é importante para o bom funcionamento do eritrócito, e a sua deficiência provoca destruição precoce de eritrócitos. Tá?
similar ao que acontece nos pacientes que têm deficiência de G6PD. Né? Ele é uma enzima que é indispensável para o funcionamento do eritrócito. Na sua ausência, os eritrócitos ficam mais susceptíveis à destruição. E o que chama a atenção no sangue periférico desses pacientes é que muitas vezes ele conta com uma reticulocitose bastante acentuada. Vejam só aqui a quantidade de reticulócitos nessa lâmina. Um paciente com deficiência de piruvato quinase. Bom, pessoal, muita informação, como nós estamos vendo. Então agora eu sugiro que vocês deem mais uma pausa para tomar um copo d'água, para poder a gente voltar e concluir a aula de hoje. Tá? Nós falamos sobre as anemias hemolíticas hereditárias. Daqui a pouco vamos falar sobre as anemias hemolíticas adquiridas. Bom, as anemias hemolíticas adquiridas são aquelas onde o defeito não é genético, não é do paciente, é ocasionado por eventos externos, por causas externas. Então, ela vai englobar tanto anemias extracorpusculares, ou seja, causadas por problemas externos ao eritrócito, e vai englobar também um tipo de anemia que é um defeito intracorpuscular, a chamada HPN. Então, essas anemias hemolíticas adquiridas, elas vão ocorrer em situações em que processos infecciosos, danos físicos ou químicos aos eritrócitos, a atuação de anticorpos provocam hemólise de hemácias. Bom, um subgrupo dessas anemias é a chamada anemia hemolítica autoimune. Como o próprio nome já sugere, é uma anemia causada por autoanticorpos, ou seja, o organismo produz anticorpos contra ele mesmo em resposta, muitas vezes, à infecção ou um agente externo. Em algum momento da sua vida, o indivíduo adquire ou fabrica anticorpos que destroem suas próprias hemácias. A causa pode ser idiopática, ou seja, não tem a causa definida, ou a causa pode ser infecções, medicações, neoplasias, doenças autoimunes, ou seja, seria uma hemólise secundária a algum processo. Bom, a anemia hemolítica autoimune, ela costuma cursar com anemias em grau bastante variável. Normalmente a hemoglobina fica entre 4 e 11, ou seja, muitas vezes o paciente também apresenta uma anemia severa, necessitando por vezes de transfusão. RDW sempre elevado. E o que chama atenção, principalmente na lâmina desses pacientes com anemia hemolítica autoimune, é a presença de eritroblastos circulantes. Mais uma vez, o eritroblasto não é para estar circulando em sangue periférico. Então, nas anemias hemolíticas autoimunes, isso acontece bastante, essa circulação desses eritroblastos, e também a presença de esferócitos e esquizócitos. Olha só essa lâmina aqui, bastante esquizócitos. E também, olha eles aqui, os esferócitos que a gente viu na esferocitose. Só que nesses casos de anemia hemolítica eles costumam aparecer em uma quantidade menor, quando comparados aos pacientes de esferocitose. E, além disso, também são pacientes que apresentam uma intensa policromasia, como nós vimos aqui nessa lâmina. Policromasia é aquela hemácia mais imatura que está circulando no sangue periférico que assume uma tonalidade diferente das demais, né? Como teste confirmatório, para saber se essa anemia hemolítica é de causa imune ou não, nós temos que esses pacientes eles têm os testes de Cumbis positivos. Testes de Cumbis são aqueles testes que pesquisam anticorpos contra as hemácias. Então, se nós temos um teste de Cumbis positivo, significa dizer que aquele paciente está sim sofrendo uma anemia hemolítica autoimune. Bom, um outro tipo de anemia hemolítica adquirida é a chamada doença hemolítica do recém-nascido, que é um tipo de anemia hemolítica causada pela incompatibilidade entre mãe e feto, onde os anticorpos maternos destroem as hemácias do feto. Ou seja, a mãe produz anticorpos anti-D ou anti-RH
que, por serem da classe IgG, de imunoglobulinas, elas atravessam a barreira placentária e destroem as hemácias do feto. Isso pode levar a situações bastante graves em recém-nascidos, que podem apresentar uma icterícia acentuada, podendo ocorrer inclusive processos de lesão cerebral. Outra característica marcante desse tipo de anemia hemolítica, mais uma vez, a presença acentuada de eritroblastos circulantes. Vejam só nessa lâmina aqui a quantidade de eritroblastos circulantes. Por isso também que a doença hemolítica do recém-nascido recebe o nome de eritroblastose fetal. Realmente é uma anemia hemolítica grave que cursa com uma presença bastante intensa de eritroblastos no sangue periférico e que ocasiona um quadro clínico grave nos bebês. Olha só, icterícia acentuada, com olhos amarelados, pele amarelada. Decorrência, né, pessoal, como nós vimos, do excesso de bilirrubina no corpo do bebê. E isso acontece no processo gestacional. Por exemplo, como é que acontece essa chamada eritroblastose fetal? A mulher, numa primeira gravidez, se ela for RH negativo, ou seja, na sua tipagem sanguínea, a mulher for RH negativo, ou seja, ela tem ausência do antígeno D, ou antígeno RH, e, porventura, ela vier engravidar de uma criança RH positivo, né? Mãe RH negativo, engravida de uma criança RH positivo, o que vai acontecer no momento do parto? Vai ocorrer passagem de hemácias fetais para o sangue da mãe, hemácias RH positivas. Com isso, o organismo materno vai produzir anticorpos anti-RH. No momento do parto, há essa troca, né, entre mãe e feto, onde a passagem dessas hemácias RH positivas, que são do feto, para o organismo da mãe, faz com que a mãe produza anticorpos anti-RH. Com isso, numa eventual segunda gravidez, essa mãe que já vai estar sensibilizada, se ela engravidar novamente de um filho RH positivo, por ela já estar sensibilizada e produzir uma quantidade grande de anticorpos anti-RH, esses anticorpos vão passar para a circulação fetal e com isso vai provocar aquele quadro de anemia hemolítica no feto, no recém-nascido. Então, por isso é que em pacientes que são RH negativo e que têm uma primeira gestação com criança RH positivo, é necessário que após o parto a gestante tome aquela chamada, o pessoal costuma chamar de vacina, né? Mas é na verdade uma anti-imunoglobulina para destruir eventuais anticorpos que ela produza, anticorpos anti-RH, né? Para que numa segunda gestação ela não provoque esse dano ao feto, caso ele seja um RH positivo. Bom, um outro tipo de hemoglobina, de anemia hemolítica adquirida é a chamada hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma anemia ocasionada por um defeito metabólico, um defeito onde em quadros de infecções, né, onde o sistema complemento ele é ativado para combater a infecção, ele acaba por destruir os eritrócitos do paciente. Isso devido a uma mutação. Pacientes com HPN eles têm uma mutação genética que faz com que os seus eritrócitos sejam sensíveis ao sistema complemento, o que acaba destruindo os seus eritrócitos. Muitas vezes o paciente apresenta a tríade de anemia hemolítica, pancitopenia e eventos trombóticos. O interessante nesse tipo de condição é que o quadro de hemólise é bastante intenso e acaba ocorrendo a liberação de hemoglobina na urina, tornando a cor da urina marrom escura. Ele recebeu esse nome, essa doença recebeu esse nome de hemoglobina paroxística noturna. Antigamente acreditava-se que é porque só era produzida à noite esse tipo de hemólise.
Mas não é isso. É que durante a noite, normalmente o paciente ele acumula mais urina, né? Ele produz mais urina. Com isso, a primeira urina da manhã teria uma cor marrom escura por estar mais concentrada. Por isso recebeu essa denominação de hemoglobinuria paroxística noturna. Bom, o que acontece é que esses pacientes eles têm uma mutação onde eles não vão ter essa proteína aqui, chamada CD59, que é uma proteína que regula a atividade do sistema complemento. Tá? Então, como eles não têm essa proteína CD59, né, a ausência desse protetor anticomplemento faz com que, num processo infeccioso, por exemplo, que o sistema complemento vai agir para combater a infecção, o paciente tenha destruição dos seus eritrócitos. Com isso, vai levar a processos de hemólise crônica. E o paciente com HPN, ele costuma sofrer com bastantes eventos adversos, perda da qualidade de vida, justamente porque qualquer resposta do sistema complemento, vai provocar hemólise e destruição das suas hemácias, provocando uma anemia hemolítica. Bom, isso aqui, esse quadro é um resumo, pessoal, do que a gente viu hoje. Nós vimos as principais causas de anemia hemolítica. Vimos que pode ser defeitos nas proteínas de membrana, pode ser defeitos na produção da hemoglobina, pode ser defeitos de ausência de uma molécula de membrana da hemácia, pode ser defeitos de deficiência de alguma enzima importante no bom funcionamento da hemoglobina e também pode ser em decorrência de destruição por meio do sistema imunológico. São diversas as causas que levam aos quadros de anemias hemolíticas, que são marcadas, todas elas, pela destruição excessiva de eritrócitos, que vão acabar levando aqueles quadros de uma anemia severa com icterícia, esplenomegalia, o paciente tem aumento do baço, muitas vezes até hepatosplenomegalia. Então, por vezes, dependendo da alteração, da gravidade dessa alteração, são pacientes que ficam bastante debilitados, pacientes que passam a ser dependentes transfusionais e que outra característica também marcante de anemias hemolíticas é a reticulocitose, ou seja, devido a uma resposta medular, já que acontece uma destruição no sangue periférico desses eritrócitos, a medula tende a aumentar a sua produção para poder compensar essa destruição. Então, é também um quadro marcante de anemias hemolíticas, a reticulocitose. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre anemias hemolíticas. Foram muitas informações. Espero que vocês organizem as ideias para que vocês possam absorver o máximo de informação possível. Estou disponível a eventuais dúvidas e até a próxima aula.